palavra de Deus não volta vazia, antes faz o que apraz a Deus, então, sem dúvida nenhuma, será edificante para ti. Aquela que vos fala não tem condições de transmitir a poderosa palavra de Deus se não for através do seu comando, do seu Espírito Santo, aquele que já nos envolve com a sua presença santa. Este momento, ele se transforma numa atmosfera espiritual. O reino de Deus desce e aqui há uma movimentação dos céus. Olha, se inscreva no canal. Volto já, me aguarde, é só um instante. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema, aquele que cuida com amor. O texto bíblico pelo qual estaremos fazendo menção se encontra em Salmos 41, versículos do 1 até ao versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia mau. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu renovas a sua cama na doença. E eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Salmos de Davi fala a respeito do cuidado de Deus com aquele que passa por momentos difíceis, momentos onde a carne grita por socorro e há uma aflição descompensada, mas do texto diz sobre o cuidado de Deus para com os pobres. Davi queixa-se da traição de seus inimigos e busca o socorro. Quando ele fala a respeito do pobre, ele se coloca dessa forma. Ele cita a respeito desse cuidado de Deus para com o pobre de Deus. De Gênesis a Apocalipse tem como tema central Jesus Cristo. Justamente toda a preocupação do Deus Todo-Poderoso em enviar a Jesus Cristo é devido ao cuidado, que esse cuidado ele excede a todo entendimento humano, porque este amor inigualável, este amor que vai além de qualquer amor terreno, de qualquer amor com troca de interesses, não. Amor por amor é o sublime amor de Deus, aquele que chega até aos pobres e necessitados. É justamente sobre isso que Deus traz como lição, como aprendizado, como bênção, como a pedagogia dos céus que nos alcança através desse ensino maravilhoso da sua poderosa palavra. E hoje Deus, Ele quer mostrar para nós o quanto Ele cuida de todo aquele que está numa condição vulnerável às artimanhas do inimigo de nossas almas. E Deus é aquele que na sua palavra diz que o inimigo de nossas almas, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus é aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. E a palavra de Deus tem um transbordar desta vida com abundância. O salmista fala a respeito dos seus inimigos, daqueles que queriam destruir a sua vida, acabar com ele, mas ele é aquele que está enxertado da presença de Deus, e a presença de Deus faz diferença nas vidas daqueles que, independente da situação, da condição onde estejam no momento, não importa
Deus é aquele que os alcançará com a sua benevolência, com a sua bondade, com o seu grande e eterno amor. No momento em que Davi, ele diz que bem-aventurado, chama atenção quando o começo do texto vem com essas letras garrafais, onde fixa nas nossas mentes aquilo que Deus quer dizer. E aqui diz que bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia mau, que fala do necessitado e fala daquele que atende ao necessitado no dia mau. Diz a palavra de Deus que o Senhor o livrará. A vida de Davi foi uma vida voltada para Deus, voltada para ser um guerreiro, defendendo aos necessitados, aqueles que Deus traz para que pudessem ser alcançados através da sua palavra, através da dedicação, da disposição da sua vida em estar fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é aquela que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O salmista, ele sente na pele, se posso assim dizer, aquilo que Deus o permitiu fazer em relação a outros. E aquele que é especialista em estar diretamente com a sua alma, comunicando a Deus tudo aquilo que ele sente. Deus é o único que compreende de forma clara e objetiva aquilo que grita dentro de nós. Senhor o livrará, diz o salmista, e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. Ele sabia o que diante de Deus ele estava sempre realizando. Vale a pena servir a Deus, vale a pena fazer a sua vontade, vale a pena se dedicar à obra de Deus, vale a pena deixar que Deus traga para si esta compreensão do seu reino e a importância de estar atendendo aos pobres e necessitados, que possamos termos essa visão mais aberta em função daquele que sofre, que grita por socorro e que muitas das vezes está muito próximo de nós e que Deus quer nos usar para abençoá-los. Possamos pedirmos ao Senhor que Ele traga para nós esse discernimento e a compreensão daquilo que verdadeiramente o agrada. A palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 5, lá no versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Para sermos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, precisamos termos essa nova criatura que faz a vontade de Deus, que está pautado nos princípios e valores dos céus. Aquele que está em Cristo agora não anda segundo a carne, não anda segundo a visão aparente do mundo, mas agora anda segundo a fé em Deus, com uma visão espiritual voltada para aquele que Deus nos conduz. Deus nos conduz a vidas, a pessoas que Ele quer abençoar, porque Ele quer nos usar como canais, instrumentos dEle aqui na terra, assim como Ele usou ao salmista Davi. Quando a palavra de Deus nos traz a essa reflexão, nos faz ver que não podemos deixarmos de olharmos para aqueles que são desprovidos de muitas das vezes recursos materiais e que dependem de uma mão estendida. E só a mão do Senhor pode alcançar essas vidas. Mas que mãos o Senhor quer usar?
a quem o Senhor quer enviar, a quem o Senhor quer instrumentalizar para estar edificando essas vidas que estão caídas, para que nós possamos conseguir compreendermos tudo isso. Precisamos nos voltarmos para o nosso Criador e, através da sua palavra, termos essa visão clara que o mundo quer tirar de nós. Mas das vezes essas pessoas que estão muito próximas de nós estão entendendo que somos do Senhor, mas que muitas das vezes não estendemos as nossas mãos como o Senhor quer nos usar. O quão é gratificante. Davi, ele compreende muito bem e ele deixa registrado para que possamos alcançarmos as bênçãos do Senhor. Não que estaremos fazendo para recebermos em troca essas bênçãos, mas essas bênçãos, elas alcançarão aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, aqueles que estão dando crédito à palavra de fala daquele que é feliz, que receberá do Senhor tais bênçãos. Esta bem-aventurança é para aquele que atende ao pobre. A palavra de Deus diz que o Senhor o livrará no dia mau. Entende tu isto? Então, muitas das vezes queremos sermos livrados do mal, mas temos atendido aos pobres da maneira como o Senhor nos encaminha. Há diversas maneiras de atendermos, porque muitas das vezes essas pessoas estão passando necessidade e sofrendo nas mãos do inimigo, sendo presas fáceis do inimigo, porque o salmista, ele entende na prática e que o Senhor o livrou nesses momentos, porque ele diz no versículo 4, eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. E aí ele vem dizendo, os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E o Senhor, ele traz para nós que quando nós não estamos de acordo com a sua vontade, nós pendemos para o pecado, nós pendemos muito mais para a carne, para a nossa própria vontade, o nosso próprio eu. E quando fazemos isso, a primeira coisa que acontece é enfermar a nossa alma. E enfermando a nossa alma, aí sim, aí nos tornamos esses pobres que, se não ouvirmos do Senhor o seu socorro, se não recebermos do Senhor esse socorro, estaremos cada vez mais padecendo nas mãos do inimigo. Mas o Senhor, ele é aquele que resgata, ele é aquele que tira o pobre do monturo e faz assentar-se entre príncipes. E o salmista, quando ele fala a respeito desses pobres, ele se coloca como tal, porque nos momentos difíceis de sua vida, onde ele peca contra Deus, é dessa forma que ele fica. E muitos que estão muito próximos de nós estão nesta condição. E o Senhor quer resgatar essas almas das garras do diabo. Deus quer resgatar essas almas, livrá-la das mãos dos nossos inimigos. E o salmista aqui fala da benevolência do Senhor em relação a isso, porque o Senhor faz isto com ele. O Senhor o torna feliz, bem-aventurado nele. E aí ele diz que porque é aquele que atende ao pobre. É lindo que possamos estarmos no dia de hoje entendendo que o Senhor, ele o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O salmista, ele fala com o próprio Deus, e ele tem essa certeza que o Senhor o livrará, o conservará em vida, será abençoado na terra e não o entregará à vontade de seus inimigos. Que
hoje possamos estarmos entendendo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Provérbios 25, no versículo 22, Provérbios, diz assim a palavra do Senhor. Aliás, vamos para o 21. Diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. Na maioria das vezes, aqueles que estão em tais condições são aqueles que nos aborrecem, são aqueles que muitas das vezes não queremos nem chegar perto, mas ao contrário disso, o Senhor, Ele diz que é para dar de comer se tiver fome, é para dar de beber se tiver sede, e que através do sábio Salomão, Deus, Ele diz que porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. Aleluia, glórias a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que a sua palavra vem na contramão deste mundo. Enquanto o mundo está sempre em busca e em volta daqueles que têm aquela aparência que a sociedade pede, tem recursos financeiros, estes muitas das vezes ditam regras e ditam valores que muitas das vezes não estão pautadas na palavra de Deus, mas são reverenciados, são aqueles que aquilo que dizem são regras para que muitos tenham como novidade de vida, mas enquanto a novidade de vida para Deus é aquele que, se está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, estar pautado na palavra de Deus, seguir os princípios e valores do reino dos céus, é verdadeiramente estar contrário às regras que o mundo nos dita. E o mundo quer muitas das vezes que nós não tenhamos um olhar para o pobre e o necessitado, mas Jesus Cristo foi aquele que não dispensava a multidão com fome, mas ele era aquele que falava para os discípulos: dai-lhes de comer, e muitas das vezes os discípulos não entendiam nada, mas bastava que trouxesse um pouquinho de pão e peixe para que Deus pudesse multiplicar para uma multidão com mais de 5.000 pessoas, aquele que fazia, além de alimentar, sobejar. Isso que Deus faz com todos aqueles que estão olhando para a sua palavra e atendendo aos pobres e necessitados. Como poderemos fazer? É a palavra de Deus que nos dá o mantimento devido no momento certo, e não importa o que tenhamos nas mãos, ainda que seja pouquinho, mas é para o nome dele ser glorificado, e a multiplicação virá, e todos verão que Deus é Deus na vida daquele que segue aquilo que diz a sua palavra. No versículo 4, eu dizia: Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. E os inimigos procuram avolumar-se diante dele para ver a sua queda, mas o Senhor é aquele que está pronto para socorrer. O Senhor, ele socorre os pobres e oprimidos, e que muitas das vezes esses pobres e oprimidos não significa que estão com a saúde financeira muitas das vezes caída, porque às vezes estão cheios de recursos financeiros, mas estão pobres, empobrecidos, porque não têm a riqueza que só a palavra de Deus alimenta. Estão por aí, estão pelas esquinas, estão muitas das vezes sentados próximos de nós numa condução, e que estão numa sala de aula, estão até mesmo dentro da própria igreja e pedem socorro.
E a palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, no Salmos 46. Vamos para Provérbios 19, 17. A palavra de Deus diz: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. O Senhor é aquele que o tempo todo está com a sua visão voltada para os pobres e necessitados. Foi para isso que Ele enviou a Jesus Cristo. Deus, Ele se preocupa tanto com os necessitados que Ele levanta os diáconos para esse trabalho de atender aos órfãos, às viúvas. Ele é aquele que Ele tem o recurso certo nas mãos daquele que está disposto a fazer a sua vontade, assim como acontece com Davi. Assim como acontece com Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Por isso, aquele que está em Cristo, nova criatura é. A Ele, ao nome de Jesus, foi dado todo o poder, no céu e na terra, pela qual, no nome de Jesus, é possível todas as coisas. No nome de Jesus, o mal, ele cai por terra, porque ele não resiste ao nome de Jesus. No nome de Jesus, é possível ser filho de Deus. No nome de Jesus, é possível garantir um lugar junto a Ele no reino de Deus. Em nome de Jesus, é possível compreender as Escrituras Sagradas e, em nome de Jesus, termos a mente de Cristo, que o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, quando ele diz que o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais, mas aquele que é espiritual, ele discerne tudo, e de ninguém é discernido. E ele diz: mas quem conheceu a mente de Cristo? E ele mesmo responde: nós temos a mente de Cristo. Amém? Então, que hoje, ainda hoje, possamos estarmos compreendendo a palavra de Deus, onde no Salmos 40, no versículo 17, diz assim a palavra de Deus. Davi fala: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Ele se coloca como pobre e necessitado. Ele reconhece a sua pobreza, ele reconhece a sua necessidade, ele reconhece a sua fraqueza, ele reconhece a sua dependência a Deus, ele reconhece o cuidado de Deus sobre a vida dele, e ele mesmo diz que o Senhor é o seu auxílio e o seu libertador, e ele peça ao Senhor: não te detenhas, ó meu Deus. E que possamos nos colocar na condição que o salmista Davi se coloca. E quando Davi ele se coloca dessa forma, de ter a visão da necessidade de atender ao pobre, de atender ao necessitado, porque só consegue enxergar de fato ao pobre necessitado quando olha para dentro de si e reconhece que, se agora está de pé, é porque Deus o levantou. Se agora está de pé e não necessita de coisas que antes havia muita necessidade, é porque teve alguém que foi o seu socorro e o seu auxílio. E agora é preciso fazer pelo outro. Amém? É preciso agora levar ao outro que, assim como ele reconheceu que foi pobre e necessitado, o outro precisa reconhecer que depende de Deus. E para que ele possa saber disso, é preciso ouvir estas palavras e
ouvir estas palavras naquele que se coloca na condição da pregação desse evangelho, para levar esta vida que só a palavra de Deus oferece às vidas necessitadas. Amém? Parece que estou falando de uma forma vaga, mas não estou não, viu? Eu estou cheia da presença de Deus, eu estou cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos usa da maneira como ele quer, para levar aqueles que precisam de ajuda, aqueles que precisam de amparo. O Senhor, neste dia, ele quer levantar vidas para estarem fazendo a sua vontade, sem estarem discriminando, sem estarem julgando o outro, mas que possam estar vendo o outro como um dia se viu. Assim como Davi diz, pobre e necessitado, precisando de uma libertação. Todos aqueles que estão nessa cegueira espiritual, nessa cegueira onde a palavra de Deus ainda não entrou, ainda não fez uma libertação, enquanto isso fica presa à face do inimigo. E o Senhor quer libertar os pobres e oprimidos. E Ele trouxe Jesus Cristo, e se somos nova criatura, estamos em Cristo Jesus, nós precisamos compreender que a obra de Deus é esta, para estarmos indo aos pobres e necessitados. E de que forma? Usando as armaduras de Deus. Nos lembremos de Efésios 6, que fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, portanto, não podemos julgar o outro que está em tal condição, porque nós não sabemos do dia de amanhã. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, diz a palavra de Deus. E tanto o querer quanto o efetuar é tudo de acordo com a vontade de Deus, como está em Hebreus, no livro de Hebreus. Nós não temos condições de realizarmos nada se não formos orientados pelo Espírito Santo, crendo em Jesus Cristo, sendo as novas criaturas dele, entendendo que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O nosso falar precisa ser pautado na palavra de Deus. O nosso falar não precisa ter o julgamento humano, mas nós precisamos sermos usados como boca de Deus para levarmos as vidas necessitadas, empobrecidas por causa do inimigo de nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir. Nem sempre significa que aquele que é pobre, porque financeiramente está com uma condição ruim, não significa que não seja rico da presença de Deus. O que precisa é de uma mão estendida. Amém? Que possamos usarmos as nossas mãos para serem abençoadoras nas vidas daqueles que estão vivendo pobres e necessitados por causa da necessidade que o mundo jamais terá condição de suprir. Só Deus supre a alma humana. Amém? De uma pobreza que vai além da pobreza terrena. Amém? E que possamos estarmos como o salmista Davi, reconhecendo que somos falhos, somos pecadores, mas que existe um grande Deus que está sempre pronto a nos livrar do mal, que está sempre pronto também a fazer com que possamos termos uma felicidade, sermos os bem-aventurados dele, levando, atendendo aos pobres, aos necessitados. E o Senhor tem para nós aquilo que a sua palavra nos traz, que é essas bênçãos, onde o Senhor nos livrará no dia mau, onde o Senhor, além de nos livrar nos dias maus, ele diz que conservará em vida e será abençoado na terra. E diz que o próprio Deus não o entregará à vontade de seus inimigos. Aleluia, glórias a Deus, por causa do nosso grande e eterno Salvador. O salmista Davi, ele é aquele que sempre se preocupa com a sua salvação. Ele sempre fala na salvação. Então, ele diz no versículo 10, mas tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Por isto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. E que o Senhor, ele é aquele que ele usa
o salmista dessa forma, para que ele diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Essa grandeza de Deus que nos alcança, que alcança ao outro, que alcança aquele que o Senhor quer abençoar, e Ele conta conosco. Ele conta com esses servos que estarão sempre prontos a servidão ao Senhor, porque esse é o Deus que nós servimos, cheio de graça, de bondade, de verdade. Ele é aquele que enviou ao nosso Jesus Cristo para estar nos dando essa garantia que vale a pena confiar, vale a pena estarmos nele. E agora, encerrando, vamos lá para Isaías 61. Amém? E diz assim a palavra de Deus, Isaías 61, versículo 1 e 2, que diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Esse é aquele que veio, enviado por Deus, para estar fazendo a vontade de Deus aqui na terra, libertando os cativos das prisões. É aquele que veio para pregar as boas novas aos mansos, enviou-lhe a restaurar os contritos de coração aos pobres. Esse é o Deus que cuida dos necessitados, e para isso Ele enviou Jesus Cristo. Ele enviou Jesus Cristo, e para isso Ele diz que o Espírito do Senhor o ungiu. Amém? E todos aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, no nome de Jesus, estão com esse poder dado por Deus, de sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, estará dando continuidade a essa obra magnífica de libertar os oprimidos, de libertar os pobres e necessitados das garras do maligno. Amém? Assim eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus, que o Espírito Santo continue comunicando ao seu coração aquilo que só Ele quer comunicar, e assim, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre e te proteja de todo mal. Que o Senhor continue colocando em ti a visão dos céus, e onde estiver um pobre necessitado, que em nome de Jesus o Senhor te dá a condição de cuidar, e é com amor, porque só o amor, é com o amor que Deus envia a Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. É por amor, é este amor. Amém? Então, aquele que cuida com amor faz essa diferença, e só Deus tem esse amor para dar, através daquele que faz sobejar amor em nós, Jesus Cristo. E que você continue curtindo, comentando e compartilhando esta mensagem, que com certeza está sendo edificante para tu. Quando o youtuber estiver enviando esta mensagem para o seu endereço, se ele não souber o seu endereço, não se preocupe, Jesus sabe. Amém? Receba o abraço que eu não posso dar, mas que venha diretamente do Espírito Santo de Deus. Que você seja ricamente abençoado, em nome de Jesus. E até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor Jesus. Até breve, se assim Deus permitir. Se inscreva.